Evangelho, sábado da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como teu empregado. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais obedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, exatamente no encerramento da segunda semana da Quaresma, o Santo Evangelho nos entrega o belíssimo 15º capítulo do Evangelho de Lucas, com a parábola do filho pródigo. Não poderia ter texto mais oportuno para ouvirmos nesse sábado que conclui a segunda semana da Quaresma. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Reparem, meus irmãos, que o pai está levando o filho mais velho a olhar para além de si mesmo. Enquanto o pai vê no filho mais novo a vida que se salvou, enquanto o pai vê no filho mais novo o triunfo da misericórdia de Deus, porque eu não pude fazer nada por meu filho, no sentido de ele partiu, ele seguiu, a sorte da vida dele foi lançada.
Em outras palavras, meu filho saiu de casa, aquela sensação do pai de ter perdido o filho, porque sabe que ele está seguindo uma estrada de morte, mas meu Deus o salvou. O pai não olha para o pecado cometido pelo filho, mas olha para a misericórdia de Deus que o arrancou das garras da morte, vivo e com saúde. Deus foi muito bom. A alegria do pai, ou melhor, o pai olha a misericórdia de Deus por seu filho. Olha o que Deus fez por ele. Enquanto o irmão mais velho, naquele momento, ele olha para o pecado de seu irmão. Ele não consegue olhar com os olhos de seu pai. Ele não consegue ver a obra de Deus acontecendo na vida do próprio irmão. Ele está preso naquela página do passado, porque também ele tem somente olhos para si mesmo. Ele não vê o que o pai vê, porque o seu coração não está em sintonia com o coração do pai. Vamos usar assim uma expressão mais poética, né? Mas o seu coração está em sintonia com o coração de seu irmão. E como assim, Padre Fábio? Está mesmo em sintonia? Ambos olharam só para si mesmo. O filho mais velho agora está pensando nele. Eu sempre estive aqui, eu sempre fiz, eu sempre lhe satisfiz e eu nunca tive um cabrito dado por ti. Ou seja, entre nós dois não tem muita coisa em comum, não. Só o cabrito, que não é dele, continua sendo do pai, né? O cabrito podia ser uma coisa em comum entre os dois, mas nem isso é. Percebem? Também o filho mais velho só olhava para si. A gente compara os dois então? Bom, não seria oportuno comparar os dois, porque o filho, cada um agiu de um jeito e de jeitos bem distintos. Mas a coisa que o Senhor quer nos mostrar aqui é que Deus quer resgatar ambos, para que todos os dois estejam dentro do olhar de misericórdia. Todos os dois filhos vão ser tutoriados, uma palavrinha moderna, né? Pelo pai, para entrarem na realidade da misericórdia. Sem o pai, o filho mais velho não conseguiria contemplar a misericórdia de Deus acontecendo ao salvar seu irmão da morte. Sem a atitude do pai de suportar a humilhação que o filho mais novo lhe fez passar, não teria ele deixado para esse filho, no momento da angústia de sua vida, um sinal de esperança. Como assim, Padre Fábio? Explica melhor essa parte. O pai tinha todo o direito a seu favor. O filho mais novo fez uma pergunta injusta, ele pediu pela herança. Mas o pai ainda está vivo, então ele não tinha direito a absolutamente nada. Ele não tinha absolutamente nada. Vamos ser bem realistas. Quem tinha alguma coisa era o pai, é ele o proprietário legítimo. Então o direito à herança supõe-se a morte ou a perda do legítimo proprietário do direito de propriedade sobre aquilo dali, nesse caso pela supressão da vida, pelo encerramento da vida. Além de ser um pedido ilegítimo, o filho parte do princípio que o pai tem o dever de conceder a ele o que ele quiser, ou seja, de cumprir a sua vontade. Então ele não só não respeita o pai enquanto seu pai, enquanto legítimo proprietário, enquanto seu pai porque ele está vivo, não está morto, enquanto legítimo proprietário porque os bens pertencem a ele, ao pai, e não ao outro, o filho. E depois também ainda acredita que o pai está obrigado a fazer a sua vontade, que é cumprir aquilo que ele está dizendo, né? Porque se ele não tem um direito e se ele não respeita o pai, ele abusivamente tenta impor que o pai cumpra a sua vontade. Então o pai teria, amparado pela lei,
e amparado pelo bom senso, né, todo o direito do mundo de puni-lo e de agir de maneira muito severa com esse filho. Só que me parece que o pai intuiu com muita clareza que o filho estava num momento de cegueira tão grande que nem a mais dura das punições seria suficiente para fazê-lo perceber o caminho que ele estava tomando. E naquele momento, se o pai impusesse a ele uma grave, uma dura punição por tudo que ele estava fazendo de errado, talvez não o persuadisse suficientemente para que ele deixasse de seguir com o objetivo dele, que é ir embora. O objetivo dele é se separar e de fazer com que a sua vontade seja soberana sobre todas as coisas, inclusive para mudar a ordem das coisas, subverter a verdade. E a verdade, como a gente já falou aqui, ele estava desrespeitando seu pai e que ele não tinha direito sobre nada, mas abusivamente queria ter. Naquele momento o pai se suporta essa dor e o pai, se tivesse punido, teria igualmente suportado a dor, né? Então, a dor, ela está acontecendo, quer queira, quer não, ela está em ato, né? Então ele suporta essa dor e não faz contra o seu filho uma punição severa, no sentido de gravemente o punir por aquilo que estava fazendo. Porque se ele fizesse essa punição naquele momento, pouco sobraria de esperança. O pai que tem mais experiência de vida e conhece sabe que mais cedo ou mais tarde, alguém que vive a vida só para satisfazer a própria vontade, alguém que não consegue reconhecer a verdade que está debaixo do próprio nariz, alguém que não respeita os outros, que são as pessoas mais caras e queridas em sua vida, terminará sem ninguém, sozinho e acabado. A gente não precisa ser muito inteligente para isso, né? E o pai, acredito que já tinha experiência de vida para saber isso. E ele sabia o destino que esperava aquele filho. Que mais cedo ou mais tarde, o famoso fundo do poço, para uma pessoa que vive assim, iria acontecer. Como é duro para um pai intuir essa verdade no destino de seu filho, pelas escolhas que ele está fazendo. Como isso é duro. Imagina o quanto esse pai não rezou a Deus por esse filho. Quanto. E ao mesmo tempo ele sabe que o filho está decidido a andar por aquela estrada e que tudo vai terminar desse jeito. E ele então antecipa um gesto de amor. Quando o filho cair em si, ele vai se dar conta. E tanto que o texto fala disso, né? Quando ele foi lá no fundo do poço, quando a lama do fundo do poço bateu na boca, ele então se deu conta do que tinha feito. Da grande brutalidade da atitude dele com o seu pai. Do grande absurdo que ele tinha feito com suas escolhas e que estava fazendo com a sua vida. Se pesasse sobre isso ainda o fato de que meu pai já mostrou claramente que ele me odiou pelo que eu estava fazendo, e quando eu saí de casa, ele deixou bem claro que não queria me ver pintado nem de ouro, que eu era a pior pessoa do mundo para ele por estar fazendo aquilo. Meu irmão e minha irmã, eu te digo, sobraria muito pouca esperança no coração desse rapaz. Muito pouca. A chance dele pensar em voltar para casa seria mínima. Bendito seja Deus por esse pai que, suportando todas as suas dores, por essa ausência no exercício legítimo do seu direito e da sua autoridade, deixou esse filho um sinal de esperança. Porque se quando meu pai estava sendo ferido por mim, ele teve todas as chances do mundo e tinha todo o direito a seu favor de acabar com a minha raça, vamos dizer assim, né? Uma expressão bem nossa, pelas besteiras que eu estava fazendo, e ele não fez isso.
porque meu Pai me ama. É porque meu Pai ainda se importa comigo. Se naquele momento Ele não acabou comigo quando Ele teve oportunidade, talvez se eu for agora até Ele pedir perdão por tudo, Ele aceite meu pedido de desculpas. Você entendeu agora? Que aquele padre ao dizer, deixa. Talvez ele tenha falado para os outros empregados que se levantaram, mas Senhor, o Senhor, deixa, vai, vende metade dos meus bens e separa as partes. Mas Senhor, isso é um absurdo, o Senhor vai... Deixa, vai lá, vende e traz aqui para mim. Antes do amanhecer, antes do anoitecer, traz aqui para mim. Mas isso é um absurdo, Senhor. Não considera. Vai e faz o que eu estou te dizendo. Agora a gente entendeu o valor desse gesto, que talvez aos olhos dos empregados e dos que estivessem à volta estava sendo um gesto de loucura, de absurdo. Como é que ele renuncia ao direito que lhe é próprio? Como é que ele permite que uma tal barbaridade esteja acontecendo? No fundo, aquele pai estava amando até as últimas consequências. Estava jogando e entregando o último, junto com todos os bens, o último testemunho possível, junto com todos os bens que aquele filho levou, que a gente não sabe quais eram, ele meteu dentro da sacola esse testemunho, esse sinal, que estava ali, que não era ouro nem prata, mas que aquele filho ia ter consigo no momento em que ele estivesse no fundo do poço. Quando batesse na sua porta o fatídico pensamento que a sua vida não tem mais jeito, que o melhor a fazer é acabar com tudo porque não há esperança. Ali, quando ele caiu em si e se deu conta com clareza de tudo o que ele tinha feito e viu que seu pai, que tinha a possibilidade de lhe fazer tanto mal por tudo que sofreu, teve a chance de acabar com ele, não lhe fez mal algum, nasce dentro dele a esperança. Se eu voltar até ele e disser para ele, eu me arrependi, me perdoa, talvez ele me aceite. Mas se o pai já tivesse dito de todas as cores e as piores brutalidades do mundo para ele antes, muito dificilmente ele teria coragem sequer de pensar uma tal coisa. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus é misericordioso por nós a esse ponto. Sendo onipotente e podendo fulminar-nos completamente por todas as ofensas que fizemos, muitas vezes os anjos dizem, mas Senhor, e ele diz, vai, defende os seus pés para que ele não tropece, proteja seus caminhos para que ele não caia em nenhuma armadilha. Mas Senhor, olha o que ele fez contigo, olha como ele te humilhou, vai. E defende ele nas estradas, a fim de que não se perca. Como uma luz guia os seus passos em meio à escuridão, mas não deixe que ele se perca. Acompanhe-o. E os anjos, estarrecidos e perplexos, olham sem palavras a grandeza da misericórdia de Deus por nós. Como não amar e não servir um Senhor tão bom assim? Como não amar um Pai tão misericordioso assim? Mas era preciso que o outro filho também compreendesse isso, porque mesmo estando perto dele, não conseguia ter um coração como o dele. E se ele tudo suportou por esse filho mais novo, como não suportaria com tão doces palavras admoestar e chamar para junto de si o coração de seu filho mais velho, que próximo dele estava?
a fim de que pudesse recuperar o vigor da sua saúde. Como assim, Padre Fábio? Ele que tinha um coração que não era tão macio como o coração do pai, tão saudável como o coração do pai. Era um filho bom, mas ainda olhava muito para si mesmo, tal como seu irmão. Não caiu como seu irmão, mas tendo um coração parecido com o dele, poderia cair pior do que ele. Então o pai também se preocupou por esse filho, que estava perto, com saúde e vida, mas cujo modo de pensar e de ver poderia levá-la a perdê-la rapidamente. Então, naquele mesmo momento, aproveita para cuidar de ambos, a fim de que não se perca nenhum. Oh, meu bom Jesus, obrigado por esse Evangelho. Obrigado pelo seu testemunho de amor. Obrigado por cuidar de nós assim. Nós nos confiamos inteiramente em Tuas mãos e te pedimos que a Beatíssima Virgem Maria nos acompanhe hoje e sempre, e que esse itinerário da Quaresma seja um itinerário para que nós conheçamos ainda mais profundamente a sua misericórdia e nos confiemos totalmente a ela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São Padre Pio, de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.